Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando essa videoaula, ou boa madrugada, né? Eu não sei o horário que vocês estão assistindo, mas o importante é que você chegou até aqui e eu agradeço pelo seu esforço de querer aprender, adquirir novos tipos de conhecimento. Então, só para a gente frisar aqui que esta videoaula nada mais é do que uma videoaula de revisão, que nós iremos rever alguns conceitos do capítulo 2 e do capítulo 1, que foram vistos antes da pandemia, do Covid-19, e o objetivo dela é justamente fazer com que a gente possa fixar de uma maneira mais efetiva os termos que foram vistos. Então, para deixar claro aqui, o primeiro conceito que a gente vai frisar nessa videoaula é a questão da população, que eu vi que vocês se confundiram bastante na hora da nossa avaliação. Então, qual é a definição de população? Quando é que eu posso utilizar esse termo? Então, o conceito de população ele é simples. Simples de que forma? De que é só você pensar. Bom, se eu tenho um conjunto de seres da mesma espécie que habitam num determinado lugar, numa determinada região, eu tenho a formação de uma população. Como é que a gente pode fixar isso de uma maneira mais clara? Com exemplos. Então, como vocês podem ver aqui, eu separei 3 tipos de exemplos para vocês pegarem essa ideia do conceito de população. Ó. Perceba que eu tenho várias pessoas habitando uma determinada região. Se eu tenho várias pessoas habitando uma determinada região, eu tenho a formação de uma população. Nesse caso aqui, a espécie é o Homo sapiens, né? O ser humano. Outro exemplo, aqui eu tenho várias formigas que são de mesma espécie. Como são várias formigas de mesma espécie que estão habitando numa mesma região, eu tenho a formação de uma população. E aqui eu também tenho mais uma formação de uma população. Próximo conceito que houve bastante confusão na hora da nossa avaliação é a questão da comunidade. Então, fixe bem essa ideia. Quando eu tenho um conjunto de seres da mesma espécie, eu formo uma população. Agora, a partir do momento que eu tenho um conjunto de várias espécies distintas, eu formo uma comunidade. Então, por exemplo, aqui perceba que eu tenho uma população de zebra que está convivendo com uma população de búfalo. Então, a interação desses dois tipos de populações, eu formo uma comunidade. Agora, saindo do ambiente terrestre e passando para o ambiente aquático. Perceba que eu tenho vários tipos de espécies diferentes que estão habitando em uma mesma região. Como eu tenho vários tipos de espécies diferentes, eu tenho a formação de uma comunidade. Então, a principal diferença entre população e comunidade é população, conjunto de mesma espécie, comunidade, conjunto de várias espécies distintas. Com relação à teia alimentar, por que é importante nos alimentarmos? Por que há essa necessidade de nos alimentar? Porque a alimentação ela nos fornece energia. E essa energia nós a utilizamos para a prática de exercícios, fazer determinados tipos de atividades no dia a dia, adquirir proteínas, carboidratos. Então, por isso é importantíssimo a alimentação diária para nós seres humanos. Com relação à alimentação, devemos ter alguns cuidados, né? Cada alimento possui sua característica específica. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de gorduras, proteínas que são encontradas justamente na grande maioria dos alimentos de origem animal, nos carboidratos, que são aqueles alimentos que possuem fibra e geralmente são encontrados. Aqui a gente tem vários exemplos de alimentos que possuem em sua estrutura carboidratos. Então, essa aqui é a base da alimentação humana. O que é importante a gente frisar nesse momento? Para a gente evitar sempre comer em excesso,
todo mundo que está aí nessa quarentena, não está saindo de casa, alguns relaxaram, não estão praticando nenhum tipo de atividade física. Então é importante evitar comer diariamente doces, frituras, porque esses tipos de alimentos são bastante prejudiciais à saúde. Ter um limite também no carboidrato aí, né? O pessoal gosta de comer muita massa. Então é importante ter um limitezinho aí de controle desse tipo de alimentação. E moderar também, né? A questão do sal, do açúcar e sempre a gente preferir comer frutas, legumes que fazem bastante bem para o nosso organismo. Agora vamos voltar aqui para a nossa formação e base da cadeia alimentar, que é a questão dos produtores, consumidores e decompositores. Também percebi bastante que muitos não conseguiram desmistificar a ideia do que é produtor, do que é consumidor, do que é decompositor. Então eu vou frisar bastante nesse conceito, porque é importante vocês saberem desses conceitos que são bem básicos. O que são os produtores? Os produtores, eles são os seres, eles são a base da nossa cadeia alimentar e são compostos por seres autotróficos. O que são os seres autotróficos? São aqueles seres que conseguem produzir o seu alimento de forma interna. Nós temos dois tipos de produtores. Nós temos os produtores terrestres e os produtores aquáticos. Quem são os produtores terrestres? São as plantas. As plantas, em sua grande maioria, são os nossos produtores terrestres e é a base da cadeia alimentar. Se eu não tenho produtor, eu não tenho cadeia alimentar. Não há como existir vida se não houver produtor. E nos ambientes aquáticos eu tenho as águas, né? Elas são os produtores no ambiente aquático. O próximo que nós iremos ver agora são os consumidores, que são os seres heterotróficos. O que quer dizer com ser heterotrófico? São aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Ele necessita de outro fator, outro requisito para que ele possa se alimentar. E esses consumidores, eles são classificados em 6 formas. Mas aqui, para a nossa videoaula não ficar tão longa, eu classifiquei os consumidores em 4 tipos, que são os carnívoros, os herbívoros, os onívoros e os hematófagos. Então, quando é que eu tenho um exemplo de consumidor carnívoro? Geralmente são os animais selvagens, como leões, ursos, tigres, águias, lobos e etc. E os que se alimentam exclusivamente de carne. E os herbívoros? Temos como exemplo aqui um coelho, mas pode ser um elefante, uma girafa. São aqueles que se alimentam de alimentos de origem vegetal. Já os onívoros são os seres que se alimentam tanto dos alimentos de origem vegetal como dos alimentos de origem animal. E nós, seres humanos, nos encaixamos nessa classezinha aqui de onívoros. E outro exemplo de consumidor aqui, nós temos os hematófagos, que são aqueles seres que se alimentam de sangue. Tem sanguessuga, mosquito, morcego. São exemplos de consumidores classificados como hematófagos. E para finalizar o processo da cadeia alimentar, nós temos por último os decompositores, que são os seres responsáveis pela eliminação da matéria orgânica. Ele é o último representante da cadeia alimentar responsável por fazer, digamos que, o mecanismo de limpeza do nosso sistema.
O sistema, no caso que eu falo, é da cadeia alimentar, né? Porque você tem produtor, consumidor e decompositor. Então, tudo que sobra aqui, o decompositor é responsável para fazer esse processo de limpeza e, com isso, produzir minerais, tudo que é essencial para a vida. E como exemplo de decompositor, nós temos os fungos, bactérias, protozoários e entre outros tipos de seres. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar, onde eu vou classificar cada termozinho, cada participante dessa cadeia alimentar. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos um ambiente aquático, logo o produtor responsável no ambiente aquático são as algas. Logo em seguida vem um caramujo. O caramujo, como ele está comendo as algas aqui, ele é o meu consumidor primário. Aí depois o lambari, que é um peixe pequenininho, se alimenta do caramujo. Então o lambari, se o caramujo é o consumidor primário, então o lambari ele vai ser o consumidor secundário. Depois disso, nós temos um peixe maior. O peixe maior se alimenta do lambari. Se o lambari é o consumidor secundário, então o peixe maior é o consumidor terciário. E por fim, como esse exemplo da nossa cadeia alimentar, nós temos a garça, que se alimenta do peixe maior. Ainda poderia acrescentar aqui um decompositor, né? Que ele é o último do processo da cadeia alimentar. Mas enfim, a garça ela vai se alimentar do peixe maior. Então o peixe maior ele é meu consumidor terciário. Logo, a garça ela vai ser o meu consumidor quaternário. Então, só para frisar bem essa ideia de cadeia alimentar, nós temos a planta, que nesse caso aqui são as algas, como produtor, o caramujo, consumidor primário, o lambari, consumidor secundário, o peixe maior, consumidor terciário e a garça como consumidor quaternário. Com relação aos níveis tróficos, é só você classificar cada termo em sequência como nível 1. Então, nesse caso, a planta é classificada com nível trófico 1, nível trófico 2, o caramujo, nível trófico 3, o lambari, nível trófico 4, o peixe maior e a garça, o nível trófico 5. Então, está aqui um exemplo bem básico no ambiente aquático de uma cadeia alimentar. E para finalizar a nossa videoaula, vamos falar também de um processo que é importantíssimo para a nossa sobrevivência, que é a questão da fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que um processo onde eu vou converter a luz, a energia solar, que nesse caso é vinda do Sol, né, em gás oxigênio. Como é que acontece esse processo de fotossíntese? Nós vimos bastante nas aulas anteriores como é que acontece o processo de fotossíntese. Eu passei até um experimento para vocês verem de forma prática que realmente esse conceito que é aplicado na teoria também funciona na prática. Eu espero que vocês tenham gostado daquela experiência que foi feita. Então, só para a gente lembrar, né? Como é que acontece o processo de fotossíntese? Então, aqui a gente tem uma equação química, né? Onde esse aqui são os reagentes necessários para que a reação possa acontecer. O que é que eu preciso para o processo de fotossíntese ocorrer? Eu preciso de gás carbônico, água e sais minerais. Então, o gás carbônico ele é pego na atmosfera, a energia solar vem do Sol, né? E a água e os sais minerais nas raízes das plantas. Então, o que acontece? A luz solar ela vai servir como uma energia de ativação que vai ser incidida sobre a clorofila das plantas. Só lembrando, a clorofila é um pigmentozinho responsável pela coloração esverdeada das plantas. Então, essa energia vai ser incidida na clorofila
E através da reação química eu vou ter a liberação de glicose e gás oxigênio. A glicose é o alimento necessário para a planta desenvolver o seu corpo e o gás oxigênio é liberado para a atmosfera. Então, é dessa forma aqui que acontece o processo de fotossíntese, que nada mais é do que a conversão da luz, da energia solar, para a produção de gás oxigênio através das plantinhas. Então, nesse caso, você tem a energia solar, a clorofila e consegue produzir gás oxigênio. E é dessa forma que acontece o processo de fotossíntese. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero que essa videoaula não tenha ficado muito extensa. Qualquer dúvidas, nós tiramos sexta-feira na nossa videoconferência. Valeu, abraço a todos e bons estudos.